Olá, eu sou a Mônica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leituras do mês de junho. Foi um mês produtivo, apesar de que eu fiquei um pouquinho emperrada numa leitura específica de um calhamaço. Quem tem me acompanhado, o meu conteúdo sabe. Eu estava lendo esse livro aqui, de Stephen King, uma ficção científica Os Estranhos, que eu peguei na biblioteca pública. Finalmente eu terminei, mas demorei bastante. Além de ser um calhamaço de 638 páginas, essa não foi a maior dificuldade. Porque calhamaço, apesar de a gente consegue lidar, dar conta, e não é o maior calhamaço da face da Terra. O calhamaço está ok, mas a grande dificuldade foi essa fonte pequeníssima. Eu tenho glaucoma, já não sou menina, tenho 45 anos, então a vista já não ajuda muito. E aí demorei bastante, fiz várias sucessivas renovações, mas que bom que lá na Biblioteca Pública pude fazer. Então, eu vou falar desse livro, inclusive eu gravei alguns trechos, mas eu quero falar de algumas leituras específicas de quadrinhos que também foram encanto. E aí eu quero citar um mangá que eu li, que foi adaptado na obra de Edgar Allan Poe, Histórias de Edgar Allan Poe, e aí esse mangá trouxe, eu anotei aqui para falar com vocês, e aí tem 5 contos principais, bem conhecidos do autor. O Barril do Amotinado, O Corvo, A Máscara da Morte Rubra e A Queda da Casa Rule. Eu já tinha lido todos esses contos, mas de fato não lembrava e Coração Delator, que foi o primeiro. E eu confesso que eu não lembrava mesmo. Mas aí, quando eu reli em mangá, aí eu pude lembrar de todas as histórias. Eu acho que todas são muito boas, mas para mim, sobretudo, eu acho que o Barril do Amotinado e o Corvo, eu acho que me chamaram muita atenção. Na verdade, todos, né? Porque a queda da Casa Rules é muito boa, a Máscara da Morte Rubra é muito boa também. Ah, Coração Delator é muito boa. E não tem muito o que falar das histórias, não, porque tomaria muito tempo, mas super recomendo. Eu acho que revisitar Edgar Allan Poe em mangá, em quadrinho, em graphic, é uma boa oportunidade, mas eu que já li os contos, eu acho que não substitui de forma nenhuma. Então, super recomendo para que vocês conheçam o autor. Se você procurar qualquer livro dele, você vai ver coletâneas de contos, não necessariamente um livro que ele publicou. E acho que foi um homem genial. Eu tenho um livro aqui dele, já li tudo, mas eu ainda acho que se der esse ano eu faço uma releitura. A bem da verdade é que eu estou me prometendo reler tanto ele como Lovecraft, HP Lovecraft e King em contos, porque muita gente que me vê fã do autor não sabe, mas apesar de amar os seus romances, eu tenho uma queda maior pelos contos. Coletânea de contos me chamam mais atenção, porque são várias histórias e quem conhece King sabe que ele é prolixo mesmo, e então a gente vai ver contos que não são tão curtos, então eu super recomendo. Ah, o que eu acho interessante e aí eu quero falar especificamente disso, da obra de Poe, é porque ele vai muito para o horror. Apesar de ter um ambiente de mal-assombro, de almas penadas, mas ele tem muita questão do horror implícito em sua obra. Então, quando a gente pega o Barril da Amotinado, por exemplo, em que o protagonista está numa festa de carnaval de mascarados e, de repente, convida aquele homem para degustar um vinho e ali ele leva aquele homem a um local em que aquele homem vai ficar preso para sempre, vai morrer, né? E usa da confiança do homem no sentido de convidá-lo, mas não querer fazer tanto. Ah, mas vamos curtir o carnaval? Não, eu vou chamar uma outra pessoa que entende mais de vinho, não quero
lhe tomar o seu tempo e mexe com o ego do outro, da vítima, porque a vítima não, quem conhece vinho sou eu, quem vai sou eu, não estou perdendo tempo não. E aí ele usa essa confiança, o algoz em relação à vítima, para fazer mal àquela pessoa. Então eu acho que isso é maravilhoso. A queda da casa Ule, eu acho que tem um aspecto, porque o título ele engana muito, né? Mas quem leu a história sabe que é uma história de irmãos, um casal de irmãos, meio depressivos, catatônicos, e uma amiga convidado para acompanhar aquele irmão, aquele amigo, ficar uns dias com ele, estudando, lendo, fazendo-lhe companhia, e lá ele vai se deparar com a irmã catatônica, mal assombrada, aquela mulher, ela morre, mas depois ela vem atrás do irmão. Então, a casa, ela é como se a casa tivesse uma vida junto com a vida daquela irmã morta, daquele irmão, e é como se a casa ela tivesse uma relação tão forte que ela suga a energia dos seus moradores. Então aquele homem sai daquele local apavorado, vivo, mas percebendo que nem quer saber o que foi que aconteceu com a casa, com os moradores, ele simplesmente quer se livrar. Assim, são histórias como o Corvo que tá aí na cultura pop, né? E, que todo mundo conhece, muitas vezes de assistir, mas não lê. Então, super recomendo. Eu peguei esse mangá na biblioteca, por isso que eu não estou em mãos. E quero deixar essa dica. Eu quero deixar uma dica também de um graphic novel que eu não conhecia, se chama Madeleine Resistente, a Rosa Engatilhada. Mas Madeleine, ela viveu bastante, ela foi uma resistente na Segunda Guerra Mundial, no fronte francês. E aqui essa gráfica, a primeira, mostra bem o início da vida dela, o início da guerra e como é que ela começa a entrar na resistência. Eu sei que é um quadrinho seriado, tem outros, essa graphic novel, mas na biblioteca tinha esse e para mim foi uma surpresa. Eu já tinha visto aquele quadrinho, mas não tinha me despertado tanta atenção. E aí que bom que eu li, porque história de guerra, minha gente, para mim é tudo bom. Eu até tenho um box aqui que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas são 3 livros bem fininhos, eu já li, muito assim superficial. Eu tenho vontade de reler alguns livros mesmo de história de guerra. Especificamente Segunda Guerra, não necessariamente. Primeira Guerra me causa também muito interesse. E até sinto, porque as pessoas desprezam muito, mas a Primeira Guerra ela deu um ápice muito importante para a entrada da Segunda Guerra. E entender essas duas histórias eu acho que é basilar para qualquer pessoa, para qualquer menino de ensino médio que vai chegar na faculdade, vai sair da escola e vai ter uma vida de adulto. Mas eu gostei muito. Sempre quando eu vou para a biblioteca, que eu tenho oportunidade, eu não falo nem de graphic, mas de livros mesmo, diários, relatos de guerra, eu super recomendo. Então, sempre pego, porque eu acho que é tudo de bom. Então, quero deixar essa dica. E foi adaptado, né? Um quadrinista fez, a Madeleine Rifaldi, em cima da vida dela, né? Ele a entrevistou e foi fazendo a arte. E aí, mais um mangá, O Homem que Passeia, de Jiro Tamiguchi. Eu gostei. É um homem que ele é casado com a mulher, naquela cultura oriental, né, do Japão. Ele trabalha, chega em casa, a mulher é dócil, eles não têm filhos. E ele observa os pássaros, a natureza, ele sai. É uma mulher um pouco passiva, aquele homem, um bom marido, abre aspas, um bom marido, abre aspas, mas que segue a vida. É um quadrinho muito voltado para a introspecção do personagem, de um homem que para observar coisas simples da vida.
Ele também tem um lado podre, que aí eu não vou citar, porque senão aí eu contaria toda a história. Aí me decepcionou. Eu sempre me decepciono quando o personagem, ele tem uma vida aparentemente ok, mas ele tem um lado obscuro. Mas eu acho que o personagem ele reflete também a vida em sociedade. E aí foram esses 3 quadrinhos, mais esse calhamaço maravilhoso. Super recomendo. Aqui tem vários personagens. Eu gostei de todos, mas eu gostei mais de personagens femininas. Tem uma personagem aqui que ela é muito importante na trama. E basicamente, se você assistir ao filme e ler o livro, você vai ver que os Tominox eles chegam na Terra numa nave, fica no quintal, numa floresta, aquela nave é descoberta por uma pessoa. A cidade começa a se comportar de forma diferente. Então, as pessoas morrem, as pessoas sangram, o ar muda, e os equipamentos começam a falhar, as pessoas começam a escutar vozes. E esses Tominox, eles se apossam dos corpos das pessoas e também fazem com que as pessoas cheguem a extremos. Então aqui a gente vai ver um personagem que ele percebendo isso, ele vai fazer de tudo para salvar a cidade, aquele local. O local fica meio que isolado do restante do mundo e tem 2 irmãos que estão brincando e um desaparece. E esse, quando desaparece, todo mundo vai procurar. Então eu gostei, porque no final essa criança que desapareceu, ela consegue voltar. E essa criança, ela vai junto com outras pessoas para algum lugar que os Tominox mandam. Então eu gostei porque teve esse final feliz. Eles lançam uma espécie de líquido verde, perigoso, e aqui é muito uma luta dos humanos em relação aos Tominox. Os Tominox querem dominar e as pessoas fazem de tudo para se livrar deles. E conseguem destruí-los. E é como se o mundo observasse aquela pequena cidade do Maine vivendo coisas que ninguém imaginava. Porque é como se houvesse também uma barreira que impedisse muitas vezes que as pessoas chegassem ali. É um livro que eu acho que a pessoa lê, vai ter que ler como eu li, com calma, prestando bastante atenção, e para perceber as nuances, porque a história, King já é prolixo, e a história ela demora muito a chegar no ápice da gente entender de fato o que é que esses Tominox querem. Eles não têm um grande líder, eles são muito voltados para a execução com objetivo, mas não necessariamente eles são liderados por alguém. E eles muitas vezes nem entendem tantos mecanismos tecnológicos que eles possuem. É muita questão assim, podemos fazer e fazemos. Então, é um livro que, para mim, a maioria das histórias ela só passa a ter sentido depois de 50% lido. Eu acho que as 200 últimas páginas é que, de fato, entregam a obra. E aí a gente começa a curtir, entender. E estou feliz, porque esse é um livro raro do autor. Você não encontra, a Suma não República. Foi pela Francisco Alves. Apesar de eu ter sofrido com essa letra, olha, eu vou demorar para pegar um livro assim, minha gente. Não recomendo. Porque quando eu penso, eu não me arrependo. Eu amei essa leitura. Amei ter lido esse livro raro. Mas quando eu penso o tempo que eu perdi por causa da fonte, sinceramente, quem quiser comentar, fique à vontade. Obrigada, gratidão, Deus abençoe. Tchau.